Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui Vinícius Ribeiro e hoje nós vamos falar da cidadania materna. Sim, 1948, todo mundo fala disso, né? E temos muitas dúvidas em relação a esse tema, né? É um tema que já é discutido há muito tempo, mas ainda assim isso gera dúvidas nas cabeças em diversos requerentes, né? Olha, veja bem, minha mãe nasceu antes de 1948, tenho direito, minha avó tem uma pessoa na minha linhagem, na minha descendência, eu não posso requerer a minha cidadania italiana? Gente, estou aqui para simplificar e tirar o medo de vocês, porque é uma coisa muito simples, é um bicho de sete cabeças que muita gente acaba não entendendo, né? Quando se recai em questão da lei materna e quando não se recai. Vamos lá. Vou explicar o ponto a ponto para vocês que vocês possam entender aqui o porquê que se chama aí a lei materna, né? E o porquê que quando você tem uma mulher na linhagem em que o seu filho nasceu após 1948, ela pode ser administrativa e antes não. E passo a explicar ponto a ponto para vocês. Vamos lá, gente. O que se entendia? Antes da Constituição italiana, 1º de janeiro de 1948, no qual a Constituição da República Italiana reconheceu os direitos civis iguais para tanto para as mulheres quanto dos homens, né? Ou seja, os direitos civis das mulheres iguais aos dos homens, né? Vamos ser mais claros nesse sentido. É a partir daí que as mulheres elas tiveram seus direitos civis plenamente reconhecidos, sem discriminação. Vejamos, o que se dizia a lei, né? Anterior a 1º de janeiro de 1948, que a mulher italiana, né, ela se casasse com um estrangeiro, os filhos daquela mulher, nascidos antes de 1948, não teriam direito à transmissão da cidadania. Qual é o entendimento? Vamos lá, eu vou explicar. Bisavô da sua árvore, vamos lá, você é requerente, você tem um bisavô que é italiano. Esse bisavô, ele teve uma filha. O que diz a lei italiana? Que o filho de italiano, italiano é, ele teve uma filha. Essa filha nasceu em 1920, nasceu no Brasil. É a primeira mulher da linhagem. E essa mulher teve um filho. Esse filho nasceu em 1940, ou seja, o italiano teve uma filha que nasceu em 1920 e essa filha do italiano teve um filho que nasceu em 1940. Antes da promulgação da Constituição Italiana de 1948, 1º de janeiro de 1948, a lei entendia que essa mulher ela não transmitia o direito aos seus descendentes. Isso porque ela, por ser filha de italiano, ela era italiana, mas nascida no Brasil, casou com um brasileiro, ela não transmitiria mais a sua descendência, quer dizer, não transmitiria mais a cidadania aos seus descendentes, certo? Então, o que muita gente confunde? É a mulher que tem que ter nascido antes de 1948? Não, gente, não é a mulher. É a primeira mulher da linhagem. Então, o que você vai fazer? Se você é um descendente de italiano, o que você deve fazer? Primeira coisa, identificar quem é o italiano da sua árvore genealógica. Se é bisavô, se é trisavô, se é avô, identificou. Quem é a primeira mulher da sua linha? É ali que você vai verificar. A primeira mulher é a minha bisavó. Perfeito, anota ali. É a minha bisavó. O filho dela nasceu quando? É a partir daí que você vai saber se o seu processo terá que ser pela via judicial, que aí vamos invocar a questão da legislação da Lei Materna de 1948, né? Não é a lei materna, mas sim a promulgação da Constituição de 1948, nos quais transmitiu os direitos civis também para as mulheres, né? Caindo por terra a questão da discriminação. Então, se o filho daquela mulher, ou italiana, ou a primeira mulher da linhagem, se o filho dela nasceu
antes de 1948, aí sim a sua cidadania vai se enquadrar na cidadania judicial pela lei materna. Esse é o termo correto. Você tem direito? Sim, você tem direito, né? Você tem direito. A diferença é que você que tem na sua linha de ascendência, ou seja, todos que estão acima de você, requerente, você que tem uma mulher na sua linhagem e essa mulher teve um filho que nasceu antes de 1948, você terá o direito em reconhecer a sua cidadania. Porém, você só terá um meio de como requerer essa cidadania, que é a via judicial. Você não pode entrar na fila de um consulado e você não pode fazer a cidadania administrativa diretamente na Itália. Você só terá um meio como requerer, constituindo um advogado italiano e ele te representará nessa ação judicial pela via materna. Gente, veja bem, eu vou repetir esse ponto para fixar, porque ainda assim as pessoas têm dúvidas. Quem tem que ter nascido antes de 1948? Não é a mulher. Ah, minha avó nasceu em 1930, não tem o direito? Claro que tem. Não é a mulher que tem que ter nascido antes de 1948, e sim o filho dessa mulher, tá? Porque o que diz? A cidadania ela se transmite de pai para o filho. Ela não tem limite de geração. Ou seja, veio o seu bisavô da Itália. O filho dele ele já nasce italiano, porque o direito ele se transmite por sangue. É ius sanguinis, ou seja, o filho dele já é italiano e a filha dele também. Ou seja, veio a italiana da Itália e ela teve um filho, é a mesma coisa. Porque se o casamento, minha bisavó era italiana, ela era casada com italiano, aí não vai se enquadrar. Aí não se enquadra, porque a mulher italiana, o filho de italiano, ela teria que ter se casado com um estrangeiro. Veja bem, a minha bisavó é italiana, não é o filho do italiano, mas a minha bisavó, ela nasceu na Itália. Perfeito. Sua bisavó nasceu na Itália. Ela veio para o Brasil, se casou com um brasileiro. Ao se casar com o brasileiro, ela perdia o direito de transmitir aos seus descendentes, aos seus filhos, a cidadania. Ou seja, só pelo fato dela ter se casado com um estrangeiro. Então, nesse caso, ela só não perderia o direito se ela fosse casada com um italiano, mas aí o filho teria direito por parte do pai também. Então, por isso que você tem que olhar o quê? A sua árvore, quem é a primeira mulher da linhagem? Quando nasceu o filho dessa mulher? Qual foi o ano de nascimento? Se foi a partir de 1º de janeiro de 1948, a cidadania ela se dá por todos os meios, ou administrativa na Itália, ou no consulado, ou contra as filas do consulado. Se for antes de 1948, né, aí o único meio cabível em se requerer a cidadania é a via judicial. Bom, gente, eu fiz esse vídeo aqui para tentar explicar, né, de uma forma um pouco mais simples, mas para que vocês possam entender que não é que o fato de você ter uma mulher na sua linhagem não impede que você requeira a sua cidadania. E ainda assim, né, eu sei que isso já se discute há muito tempo, mas ainda assim isso gera dúvida para muita gente. Então, fique tranquilo em relação a isso. Você é descendente de italiano, tem uma mulher na linhagem da sua família e você quer descobrir qual é o meio adequado, porque você pode requerer a cidadania, então saiba disso. Agora, se você quer saber qual é o meio adequado, você ainda tem dúvidas? Não deixe de entrar em contato com a nossa equipe, com os nossos advogados, para que nós possamos ali te orientar o ponto a ponto, qual será o meio adequado para você e sua família requerer a sua cidadania italiana. Se é por via consular, ou se a vontade for ir para a Itália fazer via administrativa, ou se de fato a sua cidadania for pela linha materna, aí não existirá outro meio a não ser constituir um advogado para que possamos te representar. Espero ter ajudado. Até a próxima.